Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitido pela Web Rádio Cristo Consolador, toda quinta-feira, às 5 da tarde. E rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare, para que até o final do programa possamos ter o melhor entendimento sobre o Evangelho através do pensamento espírita. Você que nos acompanha já sabe que o programa é feito por módulos. Então, na primeira parte, estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, na sequência, o livro O Espírito do Cristianismo. Na terceira parte, nós nos dedicamos às cartas de Paulo de Tarso. E na última parte, a palavra é de José Herculano Pires, sobre um texto do Novo Testamento. E é assim que, portanto, funciona o nosso programa e você pode participar dele enviando a sua mensagem, fazendo um comentário ou mesmo uma pergunta. Vamos iniciar, então, a primeira parte do programa, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está já na tela a nossa apresentação, para que possamos fazer o acompanhamento. Nós estamos desenvolvendo o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje, o seu item 16. É uma mensagem do Espírito José, dada na cidade de Bordeaux, no ano de 1863, a respeito da indulgência. Tema muito importante para os tempos atuais. Vamos, então, passar a palavra a esse Espírito. Esta aqui é uma primeira parte do seu texto. Então, ele nos diz: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, ainda assim,
com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticais o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Bom, essas são as primeiras palavras desse espírito José, falando-nos sobre a indulgência e como estamos precisando dela nos dias atuais, não é mesmo? Dias de comunicação instantânea, de redes sociais através da internet, em que as postagens, comentários viralizam mundo afora. E como temos assistido tanta falta de indulgência, quantas críticas levianas que são feitas, fofocas, quantas notícias falsas e quanta gente se achando melhor do que todo mundo. Falta de indulgência. Claro que nós podemos observar, podemos ver os defeitos dos outros. Claro, vivemos em sociedade, estamos na convivência uns com os outros, é natural que isso aconteça. Mas a indulgência nos solicita não divulgar e nem comentar para destruir, que é o que muito se faz nos tempos atuais. Na verdade, o indulgente vai tentar ocultar os defeitos alheios. E, se for o caso, vai conversar em particular com a pessoa. E é isso que nós precisamos aprender à luz do Evangelho. E não simplesmente sair falando, publicando. Isso não se faz, porque só devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, é isso que nós temos que fazer. Por isso que ele nos diz aqui na mensagem que a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mesmo assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Mas isso nós não temos feito ordinariamente. Pelo contrário, nós fazemos observações chocantes, censuramos veementemente. Mas isso significa o quê? Significa que, quando estamos criticando veementemente, é que, então, nós não fazemos isso que estamos criticando, certo? Nem sempre. Daí vamos lembrar o episódio da mulher adúltera, quando Jesus olha para a multidão e diz, então, a todos que estavam ali na praça: atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Fácil é criticar, fácil é censurar, fácil é espalhar o defeito alheio para todo mundo. Mas, e nós? Porventura também não temos defeitos? Porventura não somos passíveis de sermos censurados por causa de algum vício, alguma ação que não foi de fato boa? Temos que lembrar que todos estamos na caminhada evolutiva, que neste momento, todos aqui na Terra, somos espíritos imperfeitos. Portanto, falhos. Imperfeitos do ponto de vista intelectual, imperfeitos do ponto de vista moral. E é claro que, se somos falhos, é claro que nós podemos ser censurados pelos outros. Mas, se aprendermos a indulgência, essa censura será feita em particular e será feita sempre com fraternidade, para auxiliar, não para destruir. A língua ferina é terrível, destrói vidas.
E as redes sociais também destroem as vidas, muitas vezes, porque se nós não falamos de viva voz, publicamos. E você publicar um texto ou um vídeo é a mesma coisa que está falando. Só que agora, ao invés de falar entre quatro paredes, ou espalhar apenas para vizinhos, agora nós espalhamos para o mundo. Então, temos que tomar muito cuidado. E nós, espíritas, no ambiente do centro espírita e do movimento espírita de uma forma geral, também precisamos aprender a utilizar a indulgência para com as falhas e as imperfeições dos outros, porque ninguém está isento de falhar. Mas esse espírito José, ele continua o seu texto. Vamos destacar mais um trecho. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos somente sobre vós mesmas? Sede, depois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então, são as palavras desse amigo espiritual, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e falando aqui bem profundo do nosso ser, da nossa alma. Quando vamos parar de julgar os outros e vamos olhar para nós mesmos, julgar a nós mesmos? Quando vamos deixar de fiscalizar a vida dos outros para fiscalizar a nossa vida? Quando vamos entender que não temos que lutar pela melhora do outro, mas sim pela nossa melhora? Porque apenas em nos melhorando é que poderemos, então, auxiliar o outro a se melhorar. E ele terá em nós um exemplo a seguir. Daí, então, a afirmativa dele: sede, depois, severos convosco, indulgentes para com os outros. E ele está nos lembrando aqui que Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos conhece na intimidade, vive nos desculpando, perdoando, nos dando nova oportunidade. E como ele nos desculpa as nossas faltas, nós também não temos que desculpar as faltas que os outros, porventura, cometam. Não julgueis para não serdes julgados. Com a mesma medida que julgarmos o nosso próximo, seremos julgados pela lei divina. E temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós desculpamos as faltas, né? Ele nos desculpa as faltas que condenamos, mas condena as faltas que desculpamos, porque nós temos uma ótica, muitas vezes, distorcida. Nós não sabemos sobre as circunstâncias, as intenções, nada, mas já saímos julgando e criticando, e condenando, e espalhando isso para todo mundo. Mas Deus sabe. Ele é a justiça
perfeita, plena, absoluta. Então, tenhamos calma. Calma antes de começarmos a gritar. Isso é falso, isso é mentira, isso não é possível, não posso acreditar, onde já se viu? E vai por aí afora. Calma, calma. Sabe por quê? Porque eu, você, nós, podemos ter cometido faltas morais muito mais graves do que essa falta que nós estamos aí veementemente criticando e condenando. É como nos lembra Jesus. Nós queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão quando temos uma trave no nosso olho. E um cego não pode conduzir outro cego. Por isso, então, ele nos pede para sermos indulgentes. Quando entendemos que cada um está no seu patamar evolutivo e todos temos imperfeições, nós vamos nos acalmar e vamos, então, viver bem melhor no campo da fraternidade e da solidariedade. Assim, então, hoje vimos mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, deixando o convite para que você continue conosco na semana que vem, porque esse tema sobre a indulgência vai continuar, porque nós temos ainda mais 2 textos, mais 2 mensagens dos Espíritos que Allan Kardec publicou lá no capítulo 10. Então, será o mesmo tema, mas com uma abordagem diferenciada. Agora, então, está na hora de abrirmos a segunda parte do programa, que nós dedicamos a estudar os capítulos do livro O Espírito do Cristianismo, autoria de Kaibar Schutel, este valoroso companheiro das primeiras horas do movimento espírita brasileiro e da divulgação do espiritismo. Ele que nos brindou com 2 obras maravilhosas que estudam o Evangelho, Parábolas e Ensinos de Jesus, que já utilizamos, e esse, O Espírito do Cristianismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo As Bem-aventuranças, que abrem o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. E Kaibar Schutel transcreve, então, do Evangelho segundo Lucas, do seu capítulo 6, os versículos 20 a 38, dos quais nós colocamos aqui no slide apenas uma parte. Mas não se preocupe, porque nos comentários nós vamos ter uma ideia bem completa dessas bem-aventuranças. Então, narra Lucas: e olhando para seus discípulos, Jesus começou a dizer: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vos rireis. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem de sua companhia, vos ultrajarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Esse trecho é o início do Sermão da Montanha. Temos, inclusive, mais algumas bem-aventuranças. E depois Jesus vai fazer uma série de ensinos. Mas vamos passar, então, a palavra a Kaibar Schutel, nesse seu livro O Espírito do Cristianismo. Vamos ler apenas um trecho, tá, do seu comentário. Quando, então, Kaibar Schutel nos diz: neste discurso se resume todo o ensino, toda a doutrina, toda a religião de Jesus. Aquele que for capaz de pôr em prática todos esses preceitos, pode dizer não só que é discípulo de Jesus, mas até que é seu verdadeiro seguidor. Na prática das recomendações que dão ingresso às bem-aventuranças, os homens encontrarão a felicidade eterna. Na prática das que se referem aos ais, terão eles o infortúnio.
O vinho novo é o símbolo da nova lei do amor que o Mestre, o enviado de Deus, trouxe ao mundo para fazer deste mundo de infortúnio um mundo de paz e de fraternidade. A nova vestidura referida pelo Nazareno, que não podia ser cortada para remendar roupa velha, consiste justamente nesta síntese religiosa, mas verdadeiramente religiosa, exposta pelo grande pregador dos divinos preceitos. Qual religião, seita, doutrina, filosofia pode ser comparada à doutrina de Jesus? O catolicismo, com seus anátemas e exclusivismos? O protestantismo, com o seu ciclo vicioso de fé passiva, sem tolerância, sem amor para com os seus inimigos? O budismo? O shintoísmo? Nenhuma. A única doutrina perfeita, que é a mais alta concepção espiritual que se pode imaginar, é a que se acha sintetizada nesses 18 versículos. Amar os inimigos, fazer o bem a quem nos persegue, ultrapassa a todo o entendimento humano. Por isso, todos esses preceitos deixaram de ser dados à multidão, mas foram dados principalmente aos discípulos, que depois os eternizaram. Então, Carl Schutel está aqui nos lembrando da importância das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha como um todo. Por falar nesse sermão, em que as bem-aventuranças são a abertura, vamos aqui lembrar o líder mundial da não-violência e da paz, Mahatma Gandhi. Mahatma, na verdade, não é o nome dele, porque Mahatma significa grande alma. Era assim que Gandhi era visto pelos seus compatriotas na Índia. E Gandhi extrapolou a Índia. É um personagem mundial. Certa vez, Gandhi, que não era cristão, mas conhecia o Evangelho, Gandhi disse certa vez que se houvesse uma grande guerra mundial terrível, muito pior do que foi a Segunda Guerra Mundial ou a Primeira Grande Guerra Mundial, se houvesse uma guerra que dizimasse mesmo o planeta de ponta a ponta e a humanidade perdesse tudo, mas sobrasse um exemplar do Sermão da Montanha, a humanidade teria tudo para se refazer. E, aliás, Gandhi confessava que toda a sua filosofia, todo o seu trabalho pela não violência tinha por base o Evangelho e, especificamente, o Sermão da Montanha de Jesus. Naturalmente que as bem-aventuranças não podem ser entendidas ao pé da letra. As bem-aventuranças, na verdade, são alegorias que nos trazem um fundo moral e espiritual, mostrando que precisamos ter fé em Deus, resignação, mas não uma resignação passiva, mas uma resignação operosa, sem que percamos a esperança, e que a injustiça ela será expulsa da terra na medida em que compreendermos a nossa realidade espiritual e colocarmos em prática a lei de amor que Jesus veio nos apresentar como enviado direto de Deus. Por isso ele fala que são bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que sofrem por causa dele. E também nos diz que bem-aventurados são os brandos e pacíficos, porque os brandos e pacíficos que herdarão a Terra, este planeta,
que vai sair da condição de mundo de expiação e prova para a condição de mundo de regeneração. Hoje, nós ainda vemos o mal, às vezes até mesmo predominar. Mas amanhã, no mundo de regeneração, veremos o bem exercer predomínio sobre todos os seres humanos. E embora possam rir de nós, embora possam fazer chacota de nós, precisamos seguir com Jesus. Mesmo que os familiares, muitos deles não aceitem, desdenhem, não importa. E seguindo, não apenas o Evangelho, mas a doutrina espírita, que revive as lições de Jesus. Nós entendemos que muitos familiares, muitos amigos, conhecidos, não compreendam o porquê desta nossa dedicação à doutrina espírita, às atividades do centro espírita, ou da divulgação e do estudo online do espiritismo. Mas que importa? Importa termos a consciência tranquila, que estamos cumprindo a nossa missão, o nosso dever, e que estudamos o espiritismo e o aceitamos não de forma cega, mas de forma raciocinada. E vemos no espiritismo o roteiro para nos melhorarmos, para nos espiritualizarmos. Então, pouco importa o que falem de nós, o que pensem de nós, os ataques que possam fazer contra nós. Fiquemos com Jesus e com a verdade da vida imortal e da reencarnação, que são dois pilares do espiritismo. É isso o que importa. E fica aqui a recomendação para que você, eu, todos nós, leiamos com calma, refletindo, meditando o Sermão da Montanha. E que possamos também, depois da leitura e fazendo reflexões, estudar com o Espiritismo o Sermão da Montanha. E aí nós temos várias obras espíritas que nos auxiliam para realizar esse estudo. Nós temos livro, por exemplo, do Rodolfo Caligares, do Richard Simonetti, nós temos textos de Emmanuel, Amélia Rodrigues, esse espírito valoroso através do médium Divaldo Franco, enfim, literatura sobre o Sermão da Montanha, e especificamente as bem-aventuranças não faltam, e inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, porque vários capítulos dessa obra assinada por Allan Kardec são dedicados a estudar as bem-aventuranças. Você quer ver aqui? Estou aqui com o Evangelho na mão, abrindo aqui do seu índice, e nós vamos ver, por exemplo, o capítulo 5. Ele é dedicado ao bem-aventurados os aflitos, uma das bem-aventuranças. Depois nós temos o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. O capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Também o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E vamos ter o capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. E, fora as bem-aventuranças, alguns ensinos de Jesus que estão no Sermão da Montanha também são estudados em alguns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, nós temos uma farta literatura à luz da doutrina espírita para entendermos o Sermão da Montanha e, especificamente, as bem-aventuranças que Caio Bachuto, então, nos trouxe na obra O Espírito do Cristianismo. E temos, então, aqui um capítulo inteiro a esse respeito. Mas a obra de Caio Bachuto não se esgota nesse capítulo.
desse tema. Por isso que semana que vem nós vamos dar continuidade ao livro Espírito do Cristianismo, porque teremos mais uma passagem do Novo Testamento estudada por Kai Bachútil, sempre utilizando para esse estudo os princípios que compõem o Espiritismo. Então, não deixe de acompanhar. Mas agora está na hora de abrirmos a terceira parte do nosso programa. É isso mesmo, nós já chegamos à metade do programa. E você já está vendo aí na tela Emmanuel e Chico Xavier. Por quê? Porque nós estamos estudando as cartas, ou epístolas, de Paulo de Tarso. E, para isso, nós estamos utilizando os textos escritos e recebidos pelo Chico Xavier, textos escritos pelo Espírito Emmanuel, que é um grande estudioso do Evangelho e, particularmente, das cartas de Paulo de Tarso. E nós estamos, então, acompanhando o Emmanuel, e, neste momento, estamos estudando a Carta aos Romanos. Lembrando, a carta não foi escrita para o Império Romano. A carta não foi dirigida a César, o imperador romano. Não. Carta aos Romanos significa uma carta que Paulo de Tarso escreveu e enviou para a comunidade cristã instalada na cidade de Roma, que era a capital do Império. Pois bem, hoje nós vamos ter, então, o versículo 21 do capítulo 7, quando nos diz Paulo de Tarso: verifica, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Para compreendermos o que Paulo de Tarso quer dizer nesse versículo, nós vamos passar a palavra a Emmanuel. Ele comenta esse versículo no seu texto intitulado Conflito. Esse texto, originalmente, está publicado no livro Pão Nosso, publicação da FEB Editora, e compõe o capítulo 136. Vamos, então, passar a palavra a Emmanuel. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade
e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Então, essas são as palavras de Emmanuel comentando este versículo da carta de Paulo de Tarso à comunidade cristã na cidade de Roma. Emmanuel é muito claro no seu texto. Como nós estamos ainda na jornada evolutiva, mais para o início do que para o final, muitas vezes sucumbimos ao peso do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa hipocrisia, da nossa vaidade, da nossa indiferença, da nossa insensibilidade e assim por diante. Mas aí encontramos o Evangelho. E as lições de Jesus lançam luz sobre o nosso entendimento a respeito de nós mesmos, dos outros e da vida. E aí, então, começamos a reformular os nossos pensamentos e os nossos valores para encetar uma nova caminhada, uma caminhada com o Evangelho. Contudo, carregamos ainda conosco o peso de um passado culposo e um presente em que ainda convivemos com as nossas imperfeições morais. E então, apesar de abraçar a partir de agora o Evangelho, apesar de ter encontrado lá no Centro Espírita a mensagem imortalista da alma, da vida que continua depois da morte, e termos nos encantado com tudo isso, vamos falhar. E ao falhar, muitos acabam largando tanto o Evangelho quanto o Espiritismo. Ou então culpam as influências dos chamados espíritos obsessores. Mas Emmanuel está nos lembrando que estamos hoje aqui na Terra não para viver sob o peso das culpas do passado, dos erros cometidos nas existências passadas. Estamos hoje aqui na Terra para dar início à reparação desses erros, construindo, então, um amanhã mais feliz. Então, se errarmos, se falharmos, não é para largar tudo, nem para culpar os outros, mas é para olhar para nós mesmos, para lutar conosco, para vencer aquela imperfeição e continuar na jornada. Infelizmente, temos assistido muitos companheiros e muitas companheiras que simplesmente largam o espiritismo. Não se afastam apenas do centro espírita, mas abandonam a doutrina por se acharem pessoas muito falhas, que é muito difícil. Quem sou eu para ser espírita? Todos nós somos filhos de Deus, espíritos imortais, caminhando para a perfeição. E vamos chegar lá. Alguns mais rapidamente, porque estão perseverando. Outros mais lentamente, porque estão abandonando o trabalho a meio do caminho. Não abandonemos, é o que o Emmanuel está colocando aqui. Hoje é o dia da nova construção. Então vamos, intimoratos, como dizia Leopoldo Machado, para a frente e para o alto. E também como dizia Oswaldo Cruz, não esmorecer, para não desmerecer. Paulo tem razão. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Isso enquanto não nos moralizarmos, enquanto não nos espiritualizarmos.
e cada vez mais o bem vai predominar em mim mesmo. E o mal não irá mais se apresentar porque ele não mais estará em mim. Tudo isso, então, nós aprendemos hoje, graças ao nosso querido Emmanuel, através do Chico Xavier, comentando esse versículo de Paulo de Tarso na carta aos Romanos. Mas tem muito mais para nós vermos dessa carta. Tem muito mais comentários do Emmanuel sobre outros versículos. E nós vamos continuar esse estudo na próxima semana, deixando já aqui o convite a você. E antes de irmos para a quarta e última parte, nós temos um intervalo, porque é o intervalo da nossa dica literária espírita. Olha que livro maravilhoso que está aí na tela. Sinal Verde, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Sinal Verde é uma obra muito conhecida de todos os espíritas, mas se você não conhece, precisa conhecer, fazer essa leitura, e está aí, a capa aí é de uma nova edição conjunta da Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba, e da FEB Editora, a Federação Espírita Brasileira. É uma obra maravilhosa para se ler, é obra para o dia a dia, com orientações muito seguras dadas pelo Espírito André Luiz através do Chico Xavier. Fica então aí a dica para que você faça essa leitura e eu tenho certeza que você vai adorar. Pois bem, agora então vamos à quarta e última parte do nosso programa. Nesta parte, nós cedemos a palavra a José Herculano Pires, que, no dizer do Chico Xavier, foi o método que melhor mediu Kardec. Herculano Pires foi um grande trabalhador do movimento espírita, era formado em filosofia, foi professor universitário, também jornalista, trabalhou nos diários associados, lá em São Paulo, teve programa na Rádio Boa Nova e teve também o programa No Limiar do Amanhã, na Rádio Mulher. O programa durou aproximadamente 3 anos e meio, entre os anos de 1970 e 1974. E nesse programa, que ia ao ar aos sábados à noite, Herculano Pires tratava de diversos temas, fazia estudos do espiritismo, respondia perguntas dos ouvintes, mas sempre encerrava o programa com um comentário de uma passagem do Evangelho. Estamos trazendo aqui, programa após programa, esses comentários de Herculano Pires acerca de uma passagem do Evangelho, graças aos áudios que foram resgatados e disponibilizados na internet pela fundação que leva o seu nome. Vamos, então, a partir deste momento, ouvir José Herculano Pires comentando o Evangelho. Acordemos para a luz do Evangelho. Aberto o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, deseja uma obra boa. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, discreto, sóbrio, circunspecto, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não cobiçoso, e que saiba governar bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo respeito. Se um homem não sabe governar a sua casa, como cuidará da Igreja de Deus? Não neófito, para que não suceda que, inchado de soberba, caia na condenação do diabo.
é necessário que ele tenha bom testemunho dos que são de fora, para que não caia no opróbrio e no laço do diabo. Os diáconos sejam também sérios, não dobres em palavras, nem dados ao vinho, nem amigos de sórdidas ganâncias, conservando o mistério da fé em uma consciência pura. Também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem inculpáveis. As mulheres também devem ser sérias, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos devem ser esposos de uma só mulher, que governem bem a seus filhos e as suas casas, pois os que houverem exercitado bem o seu diaconato alcançarão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que é em Jesus Cristo. Este trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo revela-nos o esforço de construção da igreja naquela época em que o cristianismo nascia como uma religião nova na terra. Era preciso organizar essa religião. Sabemos que, a princípio, o cristianismo se espalhou pelo mundo através das sinagogas judaicas. Os judeus, na sua dispersão pelo mundo, estavam praticamente localizados nas principais cidades do Império Romano. Por todo o Império e todas as regiões dominadas pelo Império, havia sinagogas judaicas. Então, a propagação do cristianismo se fez através dessas sinagogas, até o momento em que, acentuando-se cada vez mais as dificuldades, porque as diferenças entre as duas religiões, o cristianismo, abrindo suas perspectivas para a nova compreensão do homem e do mundo, foi necessário que se dividisse, que se separasse o cristianismo do judaísmo. Não venceram aquilo que Paulo chamava os apóstolos judaizantes, que procuravam naturalmente fazer com que o cristianismo se transformasse numa espécie de seita judaica. Venceu o espírito vibrante e valente de Paulo, o espírito esclarecido de Paulo, que compreendia a necessidade absoluta da separação. O cristianismo era uma nova mensagem, era uma nova ordem que surgia na terra, e era preciso que se estruturasse então a igreja cristã de uma forma diferente daquelas outras. É verdade que isto não era possível num sentido absoluto, porque umas coisas nascem das outras, como sabemos, na sucessão histórica. E teria de acontecer que a igreja cristã também se formasse sobre modelos já existentes nas diversas religiões. Quando, entretanto, Paulo nos fala aqui dos bispos, acentuando a necessidade de que sejam esposos de uma única mulher, de que sejam moderados, de que sejam exemplos, de que sejam, enfim, criaturas modelares diante da igreja, nós precisamos saber e compreender que os bispos naquele tempo, assim como os diáconos, eram eleitos pela própria congregação e não tinham absolutamente a vigência do seu mandato de maneira permanente. Periodicamente eram substituídos os bispos, eram substituídos os diáconos, aqueles que funcionavam na igreja, exercendo uma função superior, funcionavam de maneira transitória. Tudo isto para que houvesse, dentro da igreja cristã, uma forma diferente daquela que prevalecia, por exemplo, na igreja judaica e nas várias igrejas das outras religiões na terra. Seria a forma de maior liberdade, de maior facilidade para que todos os adeptos sinceros e honestos, dignos, pudessem exercer funções sacerdotais, sem, entretanto, o fato destas funções se transformarem em mandatos vitalícios ou permanentes. E isto por quê? Porque o espírito de renovação do cristianismo não poderia permitir que os vícios dos mandatos permanentes se impusessem também na igreja cristã. Não obstante, esta situação, como sabemos, teve de ser modificada mais tarde. E teve mesmo de ser todo um processo histórico natural. Eram imposições do próprio desenvolvimento histórico. Jesus falou no Evangelho que
devemos comparar o reino de Deus com uma porção de farinha, a qual se leva um pouco de fermento. O fermento leveda a massa de farinha, e se ele não levedar, a massa não será transformada. Ora, o cristianismo, através do Evangelho, o Evangelho aplicado, por assim dizer, como aquela porção de fermento que penetraria na massa de farinha, o Evangelho ali aparece como o elemento transformador da vida religiosa da antiguidade. E essa transformação é efetuada em virtude da impregnação do fermento na farinha e, ao mesmo tempo, da absorção da farinha pelo fermento. Quer dizer, no desenvolvimento da igreja cristã, ela teria não só de penetrar nas estruturas religiosas, sociais, políticas do mundo antigo, de penetrar na cultura deste mundo, mas também de absorver elementos dessa cultura. Foi por isso que as coisas foram se modificando, se transformando, e o cristianismo acabou por adotar uma estrutura bastante semelhante àquela do judaísmo e de outras grandes igrejas da época. Isto tudo serve para nós compreendermos, então, o rigor que os cristãos tinham naquela época. Ao ensinar a Timóteo como devia ele estruturar cada igreja cristã que nascesse no roteiro da sua pregação, Paulo insiste principalmente na moral bastante elevada daqueles que fossem escolhidos para bispos e diáconos. E principalmente num mundo em que o problema do casamento era um problema bastante controvertido e bastante confuso, então ele estabelecia o sistema monogâmico como indispensável para o exercício de qualquer função na igreja, porque havia muitos homens que possuíam numerosas mulheres, de acordo com os vários sistemas dos países e das raças diferentes a que o cristianismo se dirigia. Esta era, portanto, uma medida necessária para distinguir o cristão dos pagãos e também dos pertencentes às religiões poligâmicas que havia em grande quantidade na época. Muito bem, com essas palavras de Herculano Pires, que nos deu aqui uma lição de história e do significado dessas palavras de Paulo de Tarso, chegamos ao final de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. Mas você pode assistir o nosso programa a qualquer dia e qualquer hora. Basta acessar o YouTube e nele você vai procurar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. Ambos esses canais mantêm os vídeos do nosso programa no ar para que você possa, então, assistir. Muito obrigado pela sua companhia, que possamos estar sempre com Jesus, procurando amar o nosso próximo, fazer o bem e colocar em prática o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até o próximo programa. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.